Boa tarde, pessoal. Vamos aqui para o nosso resumão então da live de hoje. Nossa live hoje foi sobre deriva continental. Tá? Falamos um pouquinho das camadas do interior da Terra, mas vocês podem ver naquela aula síncrona de formação da Terra que está lá. E o que tem que ficar de importante dessa aula aqui? Deriva continental é uma ideia muito nova. Tá? É uma ideia do começo do século XX que só foi depois aceita, comprovada e melhorada só lá para os anos de 1960. Tá? Então essa ideia de deriva continental, ela traz junto, mais para frente, a ideia das placas tectônicas. Que as placas tectônicas são como se fosse a crosta terrestre, quebrada em vários pedaços, tipo um quebra-cabeça, todas juntinhas encaixadas, porém a crosta está sobre o manto do planeta. E o manto ele se move. Se o manto se move, a crosta está em cima dele, a crosta se movimenta junto. Então, a ideia da deriva continental é que os continentes já estiveram em lugares diferentes dos lugares que eles estão hoje. Tá? E essa ideia veio lá do Wegener, cientista alemão, vou passar aqui, tá? E foram usadas principalmente 4 premissas para se chegar nessa teoria. Eu comprei o livro desse cara agora, o livro não chegou ainda. Quando o livro chegar, eu vou ler e eu vou ver realmente quais foram as premissas, porque eu fico vendo em outras aulas, né, em textos, mas eu quero ler realmente o livro do cara para ver o que ele falou. Mas existem 4 premissas aí principais para ele chegar nessa ideia. Primeiro, os desenhos dos continentes, os contornos deles, parece que se encaixam. Quando a gente vê aqui, ó, África e América do Sul, parece que eles se encaixam, né? Ó. Então o cara olhou isso aí e falou, pô, muito coincidência para ser verdade, né? Os continentes se encaixam, será que eles já estiveram juntos? Outra coisa que eles encontraram foram rochas idênticas de lados opostos do oceano, mas quando uma rocha se forma, ela tem uma identidade única, que nem a tua impressão digital, que nem teu DNA. As rochas têm uma marca dessa. Como é possível você achar 2 rochas idênticas em lados opostos do oceano? Elas têm que ter sido formadas no mesmo local. Outra coisa, os caras acharam fósseis do mesmo animal, dos 2 lados do oceano. O animal não voava, o animal não nadava. Se não foi um disco voador que levou, ele foi andando. Ou no máximo os continentes eram perto para ele dar um pulo de um para outro. Então os continentes eles tinham que estar em lugares diferentes. Ao mesmo tempo, junto com tudo isso, foram encontradas várias provas de paleoclimas, climas antigos, que não existem mais. Por exemplo, aqui em Itu, aqui no interior de São Paulo, a gente tem o Parque do Varvito, e ali no Parque do Varvito a gente tem várias rochas que são formadas apenas em ambientes glaciais, então com geleiras, climas muito frios. Mas aqui no Brasil hoje a gente não tem esse tipo de clima. Porém, no passado, onde hoje é o Brasil, esse território aqui dentro da América do Sul, ele estava muito mais ao sul. Então estava muito mais propenso a climas muito mais frios, né? Fazendo com que existissem geleiras, enfim. Então essas 4 premissas levaram o cara a pensar na teoria da deriva continental, que era que os continentes se deslocaram, já tiveram juntos mais de uma vez, se separam, junto de novo, né? Esse cara, ele não pensou nas placas tectônicas ainda, ele só pensou no movimento dos continentes. Aí mais para frente, outros cientistas vieram com as ideias das placas tectônicas e tal. Tá? Mas tudo começou aqui, nessas premissas principais. Tudo bem? Depois disso, a gente vem para as placas tectônicas. Falamos também dos movimentos das placas, das consequências que eles geram. Existem 3 movimentos principais. É claro que as placas se movimentam em várias direções. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte. Pensa numa panela de miojo. Se tu não fez ainda miojo, um dia ele vai te salvar. Quando você bota a panela com água no fogo, o fogo passa energia para a água ferve, tu bota o miojo lá, o miojo parece que está naquele samba muito louco, né? Vai para todos os lados. É a mesma coisa aqui com a placa tectônica. O núcleo do planeta é como se fosse o fogo lá da boca do fogão, a água é como se fosse o manto e o miojo é como se fossem as placas. O fogo passa a energia para a água aquecida fica se movendo, sobe, desce, fazendo movimentos de convecção, e esse movimento da água mexe com o miojo. Mesma coisa aqui, o núcleo aquece o manto se movendo
movimenta as placas tectônicas. E existem 3 movimentos principais, que são os que a gente usa aqui no ensino médio principalmente. Movimentos transformantes, quando as placas elas se encostam, fazem atrito uma com a outra. Movimentos convergentes, quando as placas se encontram e vão uma na direção da outra. Pode ser as duas se encontram e as duas sobem, formando grandes relevos. Ou se uma é mais densa, está mais funda no manto, elas se encontram, uma vai por baixo, outra vai por cima, também formando grandes relevos. Tá? Ou podem ser divergentes, quando as placas se afastam, que é o caso da placa da América do Sul e da África, que elas se afastam alguns poucos centímetros por ano. Tá? Então, se tu quiser ir nadando até a África, você tem que sair o quanto antes, porque quanto mais tu demora, mais longe a placa da África tá. Bom, tá indo embora, tudo bem? E a gente também está indo embora, cada um indo para um lado, tudo bem? São as placas divergentes. Elas se afastam. O que fica no meio? Um buraco que você pula e cai lá na China? Não. Elas se afastam e o manto vai saindo por esse. É muito mais fácil o magma do manto sair por esse encontro das placas e tem muita atividade vulcânica, muitos vulcões. O magma do manto sai, se resfria, se solidifica, formando um pedaço novo de crosta. Tá? Consequências que a gente tem aqui, que vão aparecer nas questões. Movimento das placas, como é que você vai sentir isso? Ou você vê os grandes relevos formados hoje em dia, né? Então placas convergentes vão criar grandes relevos em períodos curtos de tempo, curtos comparados com a idade do planeta. Tá? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul vai ter mais de 100 milhões de anos de idade, porém o planeta tem 4 bilhões. Então, comparado com a idade do planeta, é um relevo muito grande que subiu em pouco tempo. As placas convergentes vão fazer isso. Então é uma consequência do movimento das placas que a gente consegue ver aqui fora. Formação de grandes relevos, principalmente nas placas convergentes. Tá? Terremotos, grandes terremotos. Quanto mais próximo do encontro das placas tu estiver, mais intensos vão ser os terremotos. O Brasil, por exemplo, ele está bem afastado da borda da placa. Ele está quase no centro da placa tectônica da América do Sul. Por isso que os terremotos que acontecem no Brasil são muito fracos. Acontecem vários terremotos no Brasil, mas eles são fracos. Tá? Mesma coisa as atividades vulcânicas, outra consequência. Elas vão ser muito mais comuns próximas às bordas das placas. Elas vão acontecer no meio das placas também, mas são bem menos comuns. Tá bom? E para a gente finalizar esse resumão, esse figurinha aqui mostrando as grandes placas tectônicas do planeta. O Brasil está por aqui, que é o Brasil, tem só mais ou menos aqui, ó. Bem feio aqui esse desenho, né? Mas enfim, pegou até um pedaço do Paraguai. Paraguai, me desculpa, não era a minha intenção. Tá? Mas a gente tem o Brasil, veja só, praticamente no centro da placa, né? Afastado dessa borda aqui, que é a borda de afastamento divergente da placa sul-americana e da placa africana, e também afastado dessa outra borda aqui, que é uma borda convergente entre a placa sul-americana e essa placa de Nazca, onde elas se encontram. A placa de Nazca vai por baixo da placa da América do Sul, formando os Andes. Tudo bem? Então aqui a gente tem as grandes placas tectônicas do mundo. Claro que existem várias outras falhas menores que não estão mostradas aí. E vale um destaque aqui para o Círculo de Fogo, o Círculo de Fogo do Pacífico. Circula o Pacífico inteiro aqui, ó. É esse conjunto de falhas que circula o Oceano Pacífico. Dá uma volta no mundo, olha lá. Esse conjunto de falhas é muito famoso, chamado de Círculo de Fogo, concentra várias atividades sísmicas, né, de terremotos e vulcânicas. Tá? Por exemplo, por isso que o Japão, que está aqui, ó, o Japão está aqui, ó, é um conjunto de ilhas. O Japão é um arquipélago enorme aqui no leste da Ásia, e ele está muito próximo do encontro de 4 placas. Por isso que o Japão é um local onde tem muito terremoto, muito vulcanismo, muito tsunami, Godzilla, né, e tudo isso. Porque são muitas falhas, grandes falhas próximas ao território japonês. Tá? Faz com que eles enfrentem bastante terremoto, bastante vulcão e bastante tsunamis também. Beleza? Então era isso, pessoal. Falamos sobre isso hoje. Essas partes são muito importantes. O que as questões vão tratar com vocês são geralmente as consequências dos movimentos das placas, né? Formação de relevos, terremotos, vulcanismos, mas também podem tratar dessa teoria da deriva continental, que é a ideia que os continentes já estiveram juntos, se separaram, e as implicações que isso tem. Por exemplo,
como discutimos na live, o Brasil tem várias rochas vulcânicas, mas não tem vulcão mais ativo no Brasil. Como que você explica isso? Em algum momento, os continentes eram juntos. Quando eles começam a se separar, você tem uma série de atividades vulcânicas que formaram rochas vulcânicas que estão hoje aqui no Brasil. Então, elas são resultados de atividades passadas. Não dá para você explicar isso direito hoje com o que o Brasil tem atualmente. Mas, se você volta um pouquinho no tempo na deriva continental, fica mais fácil entender, tá bom? Então, essa parte da deriva da movimentação pode acontecer, de aparecer em questão, e a parte do movimento das placas e suas consequências também pode aparecer, tá certo? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deem uma olhadinha na live, procurem alguma coisa lá para elucidar a dúvida de vocês, ou procurem o professor aí pelo Moodle, quando ele funciona, ou pelo WhatsApp. Beleza? Foi um prazer. Nos vemos na próxima. E tchau!